Gente, a primeira gravação não deu certo. A primeira gravação não deu certo aí. A gente fez um monte de coisa. A gente fez umas coisas offline. Que a gente olhou aqui, só que no final meu celular simplesmente parou. Nada clicava. Aí eu tive que sair, desligar o celular. Aí parou de gravar, e não salvou. Preciso. Aí o primeiro vídeo não salvou, a gente fez minhas mudanças. A gente escolheu tudo. Já é segunda noite. A gente escolheu um pouquinho do verso. Gastei um pouquinho do meu machado pra pegar 12 madeiras. Não sei porque ele gastou esse tempo, mas não. E tá isso. A gente escolheu essas coisas aqui. A gente escolheu essa casa, a gente montou esse lugarzinho aqui, ó. E é isso. Não é? Tem madeira? Não, que mais? Mentira, eu vou fazer a nossa mesa. Tá? Quer que eu faça? Não, vou fazer de um jeito mais bonito. Verdade, a gente não fez nosso desafio. Galera, como esse vai ser o primeiro episódio, então a gente conseguiu mais tempo, né, ó? A gente vai ter que minerar pra conseguir pelo menos uma peça de armadura. Continua sendo difícil, mas é bom. Ou um capacete, uma bota, Um peitoral. Mas eu acho melhor. Mas eu acho melhor fazer bota. Ih, amanheceu? Ih, amanheceu, tem uma ovelha ali atrás, lá ali atrás. Ali, parece que tá errado. Vamos, corre, pegar lã.